Alô, galerinha do 9º ano da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Peguem seus cadernos, lápis e provas e acompanhem comigo a partir de agora a correção da segunda prova bimestral de matemática, depois da vinheta. Salve espartanos e espartanas, professor Nelson Coutinho na área, e eu vou corrigir com vocês a partir de agora a prova bimestral de matemática para o 9º ano, a segunda ADR da rede municipal. Olha, dividi a correção em 4 partes para que os vídeos não ficassem muito extensos. Por isso é muito importante que você já faça aí a sua inscrição. São 2 missões que você tem que cumprir, hein? Se inscreva agora no canal Matemática Espartana, canal novo destinado a conteúdos de matemática, e no canal Esparta Educa, que é um canal mais amplo que fala sobre processos seletivos, como FATEC, CETU, Cefet, Instituto Federal, enfim. Conto com a inscrição de vocês. A correção da prova é muito importante para ratificar o que você entendeu, ratificar o seu conhecimento compreendido e para, ao corrigir os erros, ao entender onde você errou, também reforçar o aprendizado. Beleza? Olha, se liga só. E se você vai fazer prova, vai prestar prova para o ensino médio no final do ano, Cefet, FATEC, CETUR, Instituto Federal, se você deseja a sua vaga numa instituição de ensino pública de qualidade, eu tenho um recado importantíssimo para você no final do vídeo, hein? Fica comigo aí até o final. Vamos que vamos com o conteúdo do vídeo. Então vamos à parte 2 da correção da ADR do 9º ano, questão número 8. Observe a equação representada no quadro abaixo. 3x² mais 21x igual a 0. Qual o conjunto S formado pelas raízes dessa equação? Bom, observe que nós temos 2 termos, então ela não pode ser uma equação completa. Para que uma equação do segundo grau seja completa, nós temos que ter um trinômio do segundo grau. O termo do segundo grau, o termo do primeiro grau e o termo independente de x. Nessa equação, nós percebemos a ausência do C. Nós já corrigimos uma com B igual a 0, agora a gente tem uma equação incompleta com C igual a 0. E aí, ó, já tratou no sério, pega o bizu. Toda vez que eu tenho uma equação incompleta com C igual a 0, uma das raízes será nula, será igual a 0. Isso é importante porque você vai lá na resposta e você já exclui 2 opções que não poderiam ser a sua resposta. E ao fazer prova de concurso, a gente tem que ficar sempre atento. Um olho no peixe, o outro no gato. A letra A e a letra B, a gente não poderia marcar. Ficamos então entre a letra C e a letra D. E para resolver uma equação incompleta desse tipo, nós vamos desmembrar os termos e colocar o que for possível em evidência. Ou seja, os valores e letras, as incógnitas, que são comuns aos 2 termos. Veja bem, 3x² é o mesmo que 3 vezes x, mais 21. Aparece um 3 aqui dentro também. 21 é o mesmo que 3 vezes 7 vezes x. Observe que nos 2 termos eu tenho 3x. Posso colocar o 3x em evidência. Colocando 3x em evidência, a gente fica com 3x vezes, dentro do parênteses, o que sobrou do primeiro termo, x, mais o que sobrou do segundo termo, 7, igual a 0. Quando que um produto de 2 números dá 0? Quando um deles for 0. Por isso que uma das raízes será sempre nula. 3x, esse fator que fica em evidência, ele sempre vai apresentar uma incógnita. E para que esse fator seja igual a 0, o x terá de ser igual a 0. 3x igual a 0, x igual a 0. A outra possibilidade é x mais 7 igual a 0. E aí outro bizu. Se x mais 7 tem que ser 0, x tem que ser igual a menos 7. Então a raiz, a segunda raiz, é sempre esse número aqui trocado, o sinal trocado. Se aqui dentro é mais, a raiz é menos. Se aqui dentro é menos, aqui a raiz fica mais. Resposta correta, letra D, conjunto solução, menos 7 e 0. Próxima questão, questão número 9. Observe o triângulo PQR, apresentado na figura abaixo, com algumas medidas indicadas em centímetro. Qual a medida em centímetro do segmento PR? Bom, observe que a gente tem aqui um triângulo retângulo emborcado. E foi traçada aqui a altura relativa à hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o primeiro passo ao se deparar com um triângulo retângulo é identificar o ângulo reto. Porque dessa forma a gente identifica também a hipotenusa, que é sempre oposta a esse ângulo reto, e, por consequência, o maior lado do triângulo retângulo. O que ele está querendo calcular, gente? Ele quer o segmento PR, ou seja, ele quer um dos catetos do meu triângulo retângulo. Bom, trata-se de uma questão de relações métricas no triângulo retângulo. E a gente tem algumas relações métricas que a gente pode aplicar no triângulo retângulo. A primeira, que você já está sabendo, né, com certeza, é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Beleza? Mas essa relação ela não resolve o nosso problema. Eu só tenho uma hipotenusa, né? Que eu posso encontrar através da segunda relação, que é o seguinte: a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos, certo? Então aqui a minha hipotenusa vale 32 mais 18. 32 é a projeção do cateto B e 18 é a projeção do cateto C. É como se fossem as sombras desses catetos sobre a hipotenusa. Beleza? Bom, nós temos mais duas relações importantes que envolvem os catetos. Um cateto B elevado ao quadrado será igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. E o cateto C elevado ao quadrado também será igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Essas duas são outras relações importantes métricas no triângulo retângulo. Da área, a gente tira o seguinte: o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. E a última, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Caramba, Coutinho, um monte de relações. Como que eu vou saber qual relação que eu vou usar? Bom, você precisa saber primeiro o que o problema te dá e o que ele pretende calcular. Observe, ele dá pra gente as duas projeções. De forma bem simples e natural, a gente aplica uma das relações e a gente entende que, então, a hipotenusa vale 50, certo? Porque a hipotenusa é a soma das projeções. Então, de forma indireta, a questão está dando pra gente as projeções e a hipotenusa. E está pedindo um dos catetos. Ah, esquece. Então aqui a gente vai usar a relação entre cateto, projeção, sua projeção e a hipotenusa. O quadrado do cateto C é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, cateto C elevado ao quadrado, que é o que a gente quer calcular, é igual a 18 vezes 50, que é a hipotenusa. O cateto C ao quadrado é igual a 900. O cateto C será a raiz quadrada de 900, será igual a 30. Próxima questão, questão número 10. Observe as equações apresentadas no quadro abaixo. Qual dessas equações possui o número 4 como uma de suas raízes? Então, veja bem, antes de mais nada, eu vou organizar aqui essas equações, né? Então, na primeira equação, a gente fica com x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Eu vou passar todo mundo para o mesmo lado, ok? Para eu ficar com a fórmula da equação reduzida. Segunda, x ao quadrado mais 8x mais 16, mudou de lado, mudou de sexo, igual a 0. Terceira, 2x ao quadrado menos 2x, olha, o 24 vem para cá, fica negativo, menos 24 igual a 0. E quarta equação, 4x ao quadrado mais x, passa para cá, 8 fica negativo, menos 8 igual a 0. Para eu verificar se um número real é raiz ou não de uma equação, basta eu substituir esse número real no lugar da incógnita x. E onde o resultado for 0, eu vou ter a confirmação de que aquele número é uma raiz. Eu poderia até fazer fatorando também as equações, mas aqui fatorando as equações fica um pouco mais complexo. É muito mais rápido, muito mais simples a gente substituir o 4 em cada uma das equações. E aonde o resultado for 0, será a resposta. Então aqui na primeira equação eu vou ficar com 4 ao quadrado, 16, mais o dobro de 4, 8, 16 mais 8, 24, menos 4 não dá 0. Não é essa a minha resposta. Na segunda equação, vamos substituir o 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 4 vezes 8, 32. 16 mais 32, 48. 48 mais 16, esquece, não vai dar 0. Não é também a nossa resposta. Olha como é que é mais rápido. E na terceira, 2 vezes o quadrado de 4. Quadrado de 4 é 16, o dobro, 32. 32 menos 2 vezes 4 menos 8 dá 24. 24 menos 24, 0. Tá aí a nossa resposta. Mas vamos conferir a última, só por desencargo de consciência. 4x ao quadrado. Bom, tem x ao quadrado, 16. 4 ao quadrado. 4 vezes 16, 64. 64 mais 4, 68. 68 menos 8, esquece. Então, a nossa resposta, como já havíamos confirmado, letra C é a equação número 3. Logo, para você verificar se um número real é ou não raiz de uma equação, basta você substituir esse número no lugar de x e a resposta precisa dar 0. Nesse caso, ele será a raiz polinomial daquele polinômio, no caso daquela equação. Observe a equação apresentada no quadro abaixo. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. Qual o conjunto solução S dessa equação? Para eu calcular as raízes de uma equação completa do segundo grau, eu posso usar a relação quadrática. Se você já está craque na relação quadrática, você vai usar a relação quadrática. E aí o primeiro passo é encontrar A, B e C. Esse primeiro passo é universal. A primeira coisa que a gente faz é encontrar A, B e C. Depois você vai encontrar o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, e por último a relação de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz do delta do discriminante sobre 2a. Essa questão eu vou fazer por soma e produto. Vamos lá. Qual é a soma das raízes da minha equação do segundo grau?
a soma das raízes da minha equação será sempre dada pela relação menos b dividido pelo coeficiente a. Então, a soma das raízes, das duas raízes, será menos b sobre a. Nessa equação, menos 4, vou trocar o sinal do b, menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Brasil? E o produto das raízes será sempre c, o coeficiente c, dividido pelo coeficiente a. Nessa equação, menos 6 sobre 2, 3. E aí agora você vai pegar o bizu. Eu preciso encontrar um par de números cuja diferença, né, dá 2 em módulo. Por que diferença? Porque eu olho para o produto e o meu produto é negativo. Quando que uma multiplicação de dois números é negativa? Quando eles têm sinais diferentes. Ah, beleza. Mas quando eu tenho dois números com sinais diferentes, e eu somo os dois, eu faço uma soma de números relativos, na verdade eu estou diminuindo os módulos, né? Por exemplo, menos 5 com mais 2. Quando a gente vai somar esses números, como a minha dívida é maior do que eu tenho, menos 5 é maior do que 2, na verdade eu vou diminuir, fica 3, e eu repito o sinal do maior, em módulo. Brasil? Então aqui eu vou fazer sempre pelo produto dos dois números. Eu vou pensar nos pares de números cuja multiplicação vai dar 3 em módulo, ok? Bom, então eu tenho que buscar dois números cuja multiplicação dá 3. Bom, eu só consigo pensar no 1 e no 3. Né? 1 vezes 3 dá 3. Ah, beleza. Agora você vai ver se a diferença entre eles dá 2. A diferença entre eles dá 2? Dá. Então eu já sei que os módulos das minhas raízes são 1 e 3. Resta saber agora quem é o negativo e quem é o positivo. Como a minha soma é negativa, isso significa que o maior deles em módulo precisa ser negativo. Minha resposta, então, menos 3 e 1. Essas são as raízes da minha equação. Ok? Próxima questão. Observe o triângulo IJK, representado na figura abaixo. Qual a medida do segmento JK em centímetro? Bom, trata-se de um triângulo retângulo. Fica claro isso para você? Já entrou no sangue, né? Lembre-se que triângulos retângulos caem muito nas provas dos vestibulinhos. Então eu identifiquei o ângulo reto, a minha hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Então aqui eu tenho uma hipotenusa 13, um dos catetos 5, e ele quer calcular o segmento JK, que é o outro cateto. Bizu máximo espartano. Você já vai verificar se esse triângulo é um dos triângulos pitagóricos. E adivinha? É claro que é. Na maioria das vezes vai ser, gente. Então nós temos aqui ó, o triângulo 3, 4, 5, o triângulo mais comum. Depois eu tenho o triângulo exatamente 13, 5, 12. Esquece. Se você assistiu a aula do professor Coutinho, do Titi Coutinho, você já sabe que na maioria das vezes é um triângulo pitagórico. E aí olha só como que essa questão do triângulo pitagórico é bisurada. Porque numa questão de prova, isso aqui poderia ser uma questão da FAETEC, por exemplo, do Citu, você ia fazer a questão de cabeça. Meu cateto só pode ser 12. 13, 5, 12. Ok? Ah, Coutinho, mas eu não assisti a sua aula. Né? Eu não assisti, eu não sei o bizu espartano. Não tem problema. Você vai meter-lhe o teorema de Pitágoras. Você vai apelar e vai aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, minha hipotenusa aqui é 13, e aí cuidado. Eu já expliquei isso em outra questão. A gente tende a querer que o nosso x seja sempre a hipotenusa. Nesse caso, não é. A minha hipotenusa aqui vale 13, então eu fico com 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Organizando aqui a minha casa, x ao quadrado é igual a 169, resultado de 13 ao quadrado, menos 25. Esse cara foi para lá, mudou de sinal. X ao quadrado é igual a 144, adivinha? Raiz de 144, 12, resposta letra C. Próxima questão, questão número 13. Considere uma equação do segundo grau com coeficientes reais em que o discriminante delta é menor do que zero. Em relação às raízes dessa equação, pode-se concluir que apenas uma das raízes é igual a zero. Há duas raízes reais iguais. Há duas raízes reais negativas e diferentes. Não há raízes reais. Olha, eu poderia simplesmente falar para vocês que essa é uma questão teórica e que a gente vai marcar a resposta certa e simplesmente decorar essas relações. Mas eu vou te mostrar por que isso acontece. Da onde que vêm as relações, né, do nosso discriminante. Vamos observar aqui a relação quadrática, a fórmula quadrática que calcula as raízes da equação do segundo grau. Veja bem, para eu calcular as duas raízes da equação do segundo grau, e aí eu já digo para vocês o seguinte, tatua no cérebro. Uma equação do segundo grau sempre vai ter duas raízes. O que pode acontecer é as raízes não serem reais. Por que eu estou frisando isso? Porque nas provas de vestibulinhos, nas provas dos processos seletivos para o ensino médio, ele coloca lá, não possui raízes. Está incompleta. Não possui raízes nunca vai acontecer. Não possui raízes reais. Aí isso pode acontecer. Agora, não possui raízes, não. Está errado. Uma equação do segundo grau sempre vai apresentar duas raízes. O que pode acontecer é essas raízes não estarem no conjunto dos reais, serem raízes complexas. Mas vamos lá. Vamos para a relação quadrática. X é igual a menos o valor de B, mais ou menos
e aqui vão se dividir as duas raízes. Uma você vai diminuir o resultado da raiz quadrada de delta, e na outra você vai somar o resultado da raiz quadrada de delta. Pegou o bizu? Então, uma raiz vai ser com menos a raiz de delta, o resultado, e a outra vai ser com mais a raiz de delta, o resultado. Show de bola? É daqui que vem essa distinção das raízes. Porque, veja bem, quando o meu delta for maior do que zero, esse resultado ele vai ser existente, ele vai ser possível. Mesmo que não seja exatinho, que não seja um número inteiro. Por exemplo, raiz de 5. Não é inteira, certo? Mas ela existe dentro dos reais. Então a gente vai ter dois valores diferentes quando o delta é maior do que zero. Porque se a raiz quadrada existe, eu vou fazer o resultado de menos b com mais essa raiz e o resultado de menos b com menos essa raiz. E obrigatoriamente, esses dois valores serão sempre diferentes. Então, quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes ou distintas. Pegou o bizu? Tatua no cérebro, agora você entendeu. Olha só que legal. Quando o meu delta é igual a zero, qual é a raiz quadrada de zero? Zero. Por isso que as raízes são iguais. E não é uma raiz só não, tá? São duas raízes iguais. Outra confusão que a galera faz. Por quê? Se eu faço a soma com raiz de zero, vai dar zero, não vai mudar o menos b. E se eu faço a diferença com a raiz de zero, dá o mesmo resultado. Pegou o bizu? Pegou a visão? Por isso as raízes são reais e iguais. Elas são idênticas. Então, quando o meu delta é igual a zero, as raízes são reais e iguais. Agora, quando o meu delta for menor do que zero, qual é o problema que eu tenho dentro do conjunto dos reais? Eu não tenho raiz de índice par de número negativo, né? Eita, eu vou ficar com a raiz de um delta negativo. Esse número não existe no conjunto dos reais, mas ele existe no conjunto dos complexos, que é uma questão mais complexa, que aí você vai ver depois, tá? Então, quando o delta é negativo, as raízes são complexas, não possui raízes reais. Essa informação tem que estar completinha. Quando o meu delta é negativo, a minha equação não possuirá raízes reais. As raízes existem, mas são números complexos, que é um conjunto que a gente vai ver depois lá no ensino médio. Brasil? Então a resposta correta aqui deixa eu ver aqui, não há raízes reais. Resposta letra D. E chegou a hora do bizu máximo para você que vai fazer prova para os processos seletivos para o ensino médio. Nós estamos com um projeto top, chamado Projeto Esparta à Prova, inteiramente gratuito para alunos da rede municipal, da rede pública de ensino, ok? Eu conto com a sua presença lá para a gente, engrossar o nosso exército de espartanos e para que você tenha acesso a conteúdos gratuitos de qualidade para a sua preparação em matemática. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. O link está na descrição do vídeo, acessa lá, faça contato e faça parte do nosso grupo VIP, beleza? Bom, se esse conteúdo foi útil para você, peço que considere deixar o seu like e principalmente fazer a sua inscrição para conferir a correção das demais questões. Um grande abraço e até breve. This is Sparta.